Agora é oficial, apesar de não oficial. Começa no Brasil o terceiro turno das eleições presidenciais. Dessa vez, a disputa vai ser entre Bolsonaro e Mourão. Mourão, muito esperto, sabe que não vai ser fácil vencer o Bolsonaro sendo Bolsonaro. Então Mourão começa a se aproximar da esquerda, começa a se aproximar da centro-esquerda. Mourão, que desde o início desse ano já contestava as aberrações ditas por Bolsonaro, agora deu a cartada final. Ele contesta a questão do aborto, que é a bandeira principal dos fanáticos, a bandeira principal dos bolsonarianos. A questão do aborto, segundo Mourão, é palavra final da mulher. Ele não defende o aborto, ele defende que a mulher tenha o direito de decidir se vai ou não vai abortar. Esse ponto de vista do Mourão, apesar de ser assustador para o bolsonarismo, né, dá a entender que o Mourão está falando abortem, por favor, talvez Mourão queira até fazer a tal clínica de aborto feto feliz, ele é muito coerente com o pensamento da esquerda a respeito do aborto, que a palavra final a respeito de levar ou não uma gravidez para frente é da mulher e não de alguns homens que sentam nas cadeiras do parlamento brasileiro. Por que isso é muito importante? De todas as coisas que o Mourão vinha contestando o Bolsonaro, essa talvez seja a maior bandeira do Bolsonaro durante as eleições, porque alguns evangélicos usam esse tipo de assunto para ganharem votos. Eles confundem as coisas, eles querem dizer que, de repente, permitir a mulher decidir a respeito do aborto seja incentivar o aborto. Isso dá um bafafá. Mas a realidade é que o Mourão tem sido muito estratégico exatamente no sentido de se aproximar das esquerdas. A única coisa que pega por Mourão nessa eleição em terceiro turno é que o Mourão veio das instituições militares e dentro da esquerda fica aquele medo, será que o Mourão seria um novo golpe militar? Em contrapartida, o Mourão sabe que é impossível conquistar o radical de direita, o eleitor do Bolsonaro, que não procura coerência, que não procura moderação, que não procura nenhum tipo de conciliação. Ele procura opressão. O Mourão chegou à conclusão que é melhor julgar esse pessoal fora. Eu não preciso fazer minha campanha para o eleitor do Bolsonaro, eu preciso conquistar aquelas pessoas que sabem que não são representadas pelo Bolsonaro e as pessoas que perceberam que foram enganadas. Então, o que Mourão falou naquele evento em que não deixaram o Lula participar do enterro do irmão? Disse o Mourão que aquilo era uma atitude desumana. E esse pronunciamento pode significar, inclusive, uma tentativa do Mourão de fazer um concílio entre esquerda e direita, ou talvez retomar o acordo de classes que deixou de existir em 2013, quando a campanha do Aécio Neves começou a desequilibrar o Brasil, exatamente para criar uma impressão na cabeça dos mais pobres que eles devem realmente se sentirem como ricos e assim defenderem os interesses dessa elite brasileira, que talvez seja 0,1% da população. Agora o Mourão, aos poucos, vai conquistando pessoas da esquerda. Sabe por quê? Nesse momento nós não temos Haddad, nesse momento nós não temos Lula, nesse momento nós não temos ninguém representando puramente a esquerda. O terceiro turno é somente entre Mourão e Bolsonaro. Bolsonaro não pode voltar atrás. A política do Bolsonaro sempre foi em cima de criticar a esquerda, a política do Bolsonaro sempre foi em cima de bater no Lula. Já o Mourão tem uma carta na manga. O Mourão sempre pode chamar o Lula para participar da presidência. O Mourão sempre pode retomar o acordo de classes, o que significa que o Mourão pode, inclusive, fazer com que o Brasil seja gerido tanto para as elites quanto para os trabalhadores. Foi exatamente o que o Lula fez, foi muito estratégico. Dessa vez a gente não teria um presidente dos trabalhadores e um vice-presidente representando as elites, como o caso Lula, José de Alencar. Nesse caso agora nós teríamos uma oportunidade das elites terem o presidente através do Mourão e, por outro lado, de repente, os trabalhadores terem um representante no governo, talvez Lula no ministério, seria talvez a proposta do Mourão para fazer um reconcílio de classes. E por que o Mourão faria uma coisa dessa? Você, nesse momento, deve estar se perguntando, mas espera aí, o Mourão seria louco de convidar o Lula para um governo? Por que ele faria isso? Ele faria isso por amor próprio. É impossível governar o Brasil pros brasileiros enquanto o Brasil estiver brigando. Isso porque, enquanto o Lula estiver preso, qualquer presidente que chegue à presidência, ele vai sempre tentar governar para um país em conflito. Isso é muito bom para o Bolsonaro, porque a intenção de países como Israel e Estados Unidos é manterem o conflito dentro do Brasil. Enquanto o conflito é mantido, eles conseguem dominar nosso povo, eles conseguem mão de obra barata. Aí a gente consegue dividir a elite brasileira
em duas elites. Uma elite que quer o Brasil com alto desemprego porque ela quer usar mão de obra barata para produzir dentro do Brasil para vender fora. Vocês lembram da história que o melhor café brasileiro é sempre vendido para as gringas. Essa elite que quer vender o melhor do Brasil para fora, ela não se importa com o desemprego no Brasil, porque o mercado brasileiro não interessa. Essa elite é representada pelo Bolsonaro, é essa elite que é representada por interesses como parceria com Israel, parceria com os Estados Unidos. Essa elite não quer um Brasil industrializado. Já a elite que é representada por Mourão já pensa de uma forma um pouco diferente. É exatamente esse pensamento que permite o novo acordo entre a classe trabalhadora e a classe dona dos meios de produção. Essa elite quer um Brasil que produza para vender dentro do Brasil, porque, afinal de contas, do que adianta você ter um supermercado, parar de pagar os direitos trabalhistas dos seus empregados, se os seus consumidores vão continuar desempregados e sem direitos trabalhistas? Então, hoje, a gente tem um terceiro turno muito interessante. E o mais interessante ainda é que, aos poucos, o Mourão vai buscando ter coerência e vai buscando se aproximar da esquerda, e ele vai conseguindo. Porque hoje, nesse terceiro turno, eu, particularmente, assumo o meu posicionamento do lado do Mourão. Eu vejo que no Mourão é possível ter um Brasil coerente, lutando por sua industrialização, lutando por seu mercado interno, enquanto a outra e única opção, é muito importante que vocês vejam como única opção, para que ninguém venha falar, você está apoiando o Mourão? Não, eu estou te pedindo a outra opção. A outra opção é o Bolsonaro, que quer guerra com a Venezuela, um Bolsonaro que quer o Brasil entregue a Israel, um Bolsonaro que quer um Brasil produzindo produtos agrícolas para industrializar lá fora. Então, no terceiro turno dessa eleição, você não pode votar, mas se pudesse votar, vote em Mourão. Muito obrigado, participe aí do canal Leonardo Estopa, marque para receber notificações, claro, se inscreva antes, senão não dá para marcar para receber notificações, e lembrando que eu faço uma live todos os dias, às 10 horas da noite, no canal do Estopa. Muito obrigado e até lá.